Prezados irmãos e amigos no Facebook como no YouTube. Hoje vamos narrar a quarta história. É uma história emocionante onde dois jovens apaixonam-se e, portanto, conforme as formalidades, o jovem endereça a carta de pedido segundo a tradição, segundo os hábitos, usos e costumes dos seus povos ou das suas famílias. E, para o seu espanto, passado quase um ano, o jovem não recebia a resposta. E, como é óbvio, solicita a noiva ou a namorada e para saber o que estava a se passar em relação às respostas, uma vez que a resposta é um indicativo de que a família é o meio de a família da noiva comunicar ao lado interessado se estava de acordo ou não. E quando há uma recusa ou uma aceitação, a resposta deve ser dada. Logo, dirigiu-se à noiva, ou à namorada neste caso, que explicou não sabia quais os motivos que estavam por trás deste longo tempo sem a devida resposta, porque não tem sido hábito ou costume em outras famílias. Lembro que, ou seja, para dizer também que esta jovem eram dois irmãos de pai e mãe. Assim que o jovem notou que a resposta tardava a chegar, ganhou coragem e foi ter com os pais da jovem. Os pais da jovem responderam que esta questão já estava entregue ao irmão mais velho para que equacionasse o problema, para que desse as respostas devidas ao jovem pretendente. Mas ele não partiu logo a contactar o irmão. Primeiro contactou novamente a pretendente, que criou as condições para que se encontrasse com o irmão. E, uma vez que ele abordou o irmão mandou aguardar, que não era oportuno responder. E, porque o tempo se demorava, foi insistindo e, por fim, o jovem irmão da pretendente começou a fazer cara feia, começou a lhe destratar e começou a haver um clima de crispação e de inimizade entre os dois. Foi o facto que fez, já que estava a amar muito a moça, inclusive ele chegou de testemunhar que entre muitas irmãs da sua igreja, ela mesmo não sendo parte da igreja, acreditava no projeto dele, acreditava de que amava ele e que não poderiam unir-se sexualmente até que se consumasse a relação em casamento, cumprindo assim um preceito bíblico. Dada a demora, dirigiu-se a um programa televisivo, programa este que ajuda as pessoas que têm problemas a resolver ou a aproximar-se, pessoas que têm alguma situação a requerer confissão, junta o confidente com a pessoa a qual pretende confessar para que possa efetivar esta necessidade imperiosa para a vida da pessoa. Lá no programa
televisivo, onde nós tomamos esta história, procuraram saber pelo jovem o que se passava. É assim que chamaram o jovem fez-se presente e começou então um diálogo emocionante entre perguntas e respostas da jornalista. Em resumo, o que o jovem disse? O jovem disse que não era oportuno e por isto que ele não estava a responder. Mas como a jovem também estava farta dessa letargia, estava farta deste embrólio que havia dentro da família por causa de uma tradição que o irmão não conseguia falar, ela foi peremptória em dizer que estava farta de viver ou de passar por aquela situação. Foi quando a jornalista disse qual era a situação pela qual ela estava a passar. Disse que nós temos uma tradição que diz que o noivo, ou seja, a mulher, antes de se casar, primeiro deve se relacionar com seu irmão e dar-lhe filho. Caso isto não aconteça, ela nunca vai engravidar. Esta é a tradição que o irmão não conseguia falar. Logo, uma coisa descoberta a causa, o pretendente quis abandonar o caso, mas a jornalista aconselhou a continuar, porque ele, afinal, seria a única pessoa que poderia ajudar ela a se libertar desta prisão que a tradição impunha. Isto é verdade. As tradições, muitas das quais são prisões, onde, sobretudo, as mulheres ficam presas pelos caprichos dos homens, porque é o homem quem cria a tradição. A tradição vem da mente humana. Logo, houve aquele clima de crispação, de briga, de discussões, e o resultado era que, conforme muitos, o jovem irmão da pretendente disse que queria levar a tradição até o fim, alegadamente porque temia consequências caso a tradição não se cumprisse. Não só por ele ou algo acontecesse contra ele, mas também porque a própria jovem, segundo ele, não poderia ter filhos caso não se cumprisse esta tradição. Agora, olho para si, meu querido irmão, meu querido amigo que me escuta. Será que a tradição, a palavra do homem, tem poder maior do que a palavra de Deus? Muitas pessoas temem violar uma tradição. Visivelmente, vê-se que é uma tradição injusta, é uma tradição que peca contra a palavra de Deus, uma vez obriga o incesto, obriga com que a mulher se relacione com seu próprio irmão, caindo num pecado de incesto. E, por outro lado, obriga a mulher a ter uma outra experiência antes do seu próprio marido e carregar para ele uma criança que é do seu irmão. Este tipo de tradições choca com a palavra de Deus. E quando uma tradição choca com a palavra de Deus, simplesmente deve ser abandonada para o bem das pessoas que vão ser libertas desta tradição. Imagine um irmão se envolver com a sua irmã até ao ponto de terem filhos. Só assim que esta mulher poderia se casar com outro homem. Que loucura é esta? Vamos refletir para dizer também que quando nós deixamos de praticar uma tradição, quando nós estamos em Cristo, nada pode acontecer. O que faz com que no calor do incumprimento de uma tradição haja eventuais problemas, não são os nossos ancestrais ou os mortos ou seus espíritos é que fazem com que haja eventuais
problemas ou eventuais represárias não são os espíritos, mas sim não são os espíritos dos mortos que inventaram essa tradição, mas sim os espíritos malignos ao mando de Satanás que controlam famílias são os que estão por trás destas tradições e das eventuais represálias. Por isto, fica em Cristo permanentemente e recusa a tradição que contraria a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio para ti e para mim, no nome de Jesus. Amém.